Oi pessoal, hoje eu estou gravando um vídeo diferente, vocês estão vendo que eu estou aqui num cenário bem diferente do que eu estou acostumado a gravar. Eu estou numa fazenda e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive aqui com relação à instalação de internet rural. Então basicamente quando a gente fala em internet a gente tem algumas opções. A gente pode ter a internet via fibra, que é a internet aí mais comum, a internet mais veloz, mas ela normalmente está muito restrita a cidades, a núcleos urbanos aí. Tem aumentado, está começando a aparecer internet de fibra em propriedades rurais, em regiões mais rurais, mas quando é uma casa só isolada, um sítio mais isolado, realmente essa não é uma opção. Então aqui onde que eu estou, a gente estava com dificuldade de internet, não tem fibra perto. Então eu tive que correr atrás de outras soluções. Uma solução que é muito proposta aí para quem mora em fazenda também, é a solução da internet via rádio, que basicamente você transmite a internet de uma antena para outra. Só que qual que é a grande limitação desse tipo de internet? É que você precisa ter contato de duas antenas, então uma antena precisa enxergar a outra. No local que eu estou aqui, basicamente a gente não vê nada, a gente não consegue ver vizinho, não consegue ver nenhuma torre, não consegue ver uma cidade, nada. Então basicamente aqui a gente está em torno de 15 quilômetros da cidade mais próxima, em linha reta aqui, então a gente não consegue ter visada de nada. A casa aqui, inclusive, ela está aí num vale, o pessoal gosta aqui de chamar de grota. A casa aqui é dentro de uma grota, então a internet via rádio também não é uma solução para a gente, que a gente não consegue ter uma visada de uma outra antena. Uma outra opção que tem sido bastante utilizada e muita gente comenta é a internet via satélite, que basicamente aí ela cobre todo o Brasil, cobre o país inteiro. Só que eu perguntei para algumas pessoas da região aqui, pedi relatos e como é a questão de velocidade e tudo. A maioria das pessoas me fala que realmente não está satisfeita com a qualidade do sinal. Então contrata a internet via satélite, é uma internet que não é muito barata, é uma internet que tem um custo elevado. E eu ouvi muita reclamação de velocidade, de perda de conexão, de consumo muito rápido de pacotes. E os pacotes não são baratos. Vocês vão ver que eu estou abanando aqui porque eu estou no mato realmente aqui e está cheio de bichinho. Mas uma quarta opção, que é a opção que eu adotei aqui, então eu estou sentado na frente da minha instalação, depois eu vou detalhar essa instalação aqui para vocês entenderem, é a internet via celular. Então basicamente, se na sua propriedade aí, em algum lugar tiver um sinal de celular, nem que seja um sinal fraco, você consegue aproveitar esse sinal, você consegue amplificar esse sinal e converter esse sinal aí em um sinal de internet para você. No caso aqui, instalado dentro dessa lata, eu estou com um aparelho igualzinho esse aqui, é um aparelho da Elsys. Basicamente esse aparelho é como se fosse um celular. Vou mostrar ele para vocês aqui mais de perto. Então esse aparelho aqui, Elsys AmpliMax que ele chama. O que a gente vê embaixo do aparelho aqui? A gente tem uma entrada para antena externa, se a gente quiser utilizar, mas esse aparelho já tem uma antena interna muito legal, ele tem uma antena interna muito boa. Se você conseguiu em algum lugar pegar um sinal interessante de celular, um sinal aí que manteve um pouco de conexão, com certeza esse aparelho vai conseguir pegar essa conexão de uma forma melhor, porque a antena dele, pelo que eu testei aqui, é uma antena bem mais potente do que a antena que está aí dentro do celular. Eu estou gravando aqui no meu celular esse vídeo, mas se você tiver um sinal muito fraquinho de celular e nem o aparelho der conta de amplificar esse sinal, você pode utilizar uma antena externa aqui, que é basicamente o que eu estou utilizando ali. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais com relação a essa questão de antena externa, porque tem uma opção bem interessante de antena externa, que é uma opção barata. Você mesmo consegue construir sua própria antena usando lata. Então é interessante. Aqui a gente tem depois uma entrada de chip de celular, então você vai colocar um chip aí de operadora, Vivo, Claro, TIM, enfim, o sinal que for melhor aí para você. No caso aqui onde que eu tô é um sinal da Vivo. Aqui do lado você tem a entrada de cabo de rede, que é basicamente por onde vai sair a internet. Então esse cabo de rede você vai poder ligar um roteador aí dentro da sua casa. E aqui é um display que mostra para você qual sinal que você está pegando. Então se você está pegando aí Vivo, está pegando o sinal da Claro, o sinal da TIM, qual o sinal que você está pegando, se você está pegando um sinal 3G ou um sinal 4G e a qualidade do sinal. Então isso aqui é bem interessante para você fazer um refino da sua instalação. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo como que eu fiz aqui um passo a passo dessa instalação, mas basicamente eu saí andando aqui em volta da casa, procurando um lugar com melhor sinal de celular, e depois que eu encontrei que era esse lugar aqui que pegava o melhor sinal, eu fiz um refino. Eu andei um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, movimentei a antena, fiquei movimentando o aparelho para tentar aí achar realmente
a melhor condição de sinal de celular. O que é interessante desse aparelho aqui? Se vocês repararem o que eu mostrei, eu imagino que tenha outros aparelhos semelhantes, tá? Mas eu realmente só conheço esse aqui. Esse aparelho aqui eu posso falar com relação a ele porque eu tenho utilizado ele. Ele não tem entrada de energia. Por quê? Por que ele não tem entrada de energia? Porque ele usa o próprio cabo de rede para se alimentar. Então você energiza esse aparelho aqui com um cabo de rede. Então dentro da sua casa, lá onde vai estar a ponta do cabo de rede, esse aparelho vem com uma caixinha em que você pluga essa caixinha na tomada e pluga o cabo de rede nessa caixinha. E a energia vem pelo cabo de rede. Então pelo mesmo cabo que ele vai transmitir os dados de internet para você, ele vai ligar. E o que acontece? Qual que é a limitação que existe por causa disso? Não é recomendado que você tenha cabos de rede com comprimentos superiores a 100 metros. Então basicamente aí no caso eu peguei o Google Earth, marquei a posição da casa aqui e fiz um círculo mais ou menos aí com 100 metros de raio da casa, para ver até onde eu poderia chegar com esse aparelho sem ter muita perda por questão de comprimento do cabo. E eu consegui aqui, agora eu estou sentado no alto do morro aqui, eu estou enxergando a casa ali embaixo a 90 metros de mim. Então eu fiz as medidas aqui de distância e deu 90 metros. Então eu comprei um cabo de 100 metros e trouxe ele aqui e sobrou um pouco dentro da casa. Então o que vocês têm que tomar cuidado quando for pensar na instalação desse aparelho, quanto mais perto da casa melhor, porque você vai ter uma instalação mais fácil, tudo vai ficar mais fácil para você. Mas você pode chegar com esse aparelho aqui então até 100 metros da sua casa, que você não vai ter perda de qualidade de sinal, não vai ter perda de dados por causa de comprimento de cabo de rede, e o aparelho vai ligar tranquilo. Então vocês estão vendo um aparelho aqui atrás de mim, eu coloquei ele dentro dessa lata, depois eu vou explicar essa instalação toda aqui para vocês, mas não teve perda, ele está ligando tranquilo, está funcionando de uma forma excelente. Então aqui, o que eu quero falar para vocês agora especificamente com relação à antena externa, porque é realmente o grande fator aí que ajuda quem está em locais que tem a qualidade de internet muito ruim. Você pode usar antena que é chamada antena de lata ou quentena, que é uma antena que você consegue fabricar você mesmo. Como é que é essa questão da quentena? Você precisa descobrir qual que é a frequência do celular que funciona aí na sua propriedade. Então basicamente aqui eu consegui um sinal de 4G com uma frequência de 700 MHz. Ah, Breno, eu não sei como que eu consigo descobrir essa informação, eu não sei de onde que eu consigo essa informação. Existe um aplicativo de celular que é chamado Network Cell Info, que ele te dá, quando você consegue conectar a qualquer rede, a banda em que você está operando. Então com a banda de operação, você consegue achar qual é a frequência que você está conectado. E de acordo com a frequência que você está conectado, você consegue dimensionar aí, de uma forma simples, uma antena de lata. Existe um aplicativo na Play Store que é chamado Catenator. Com ele você entra a frequência de operação que você está e coloca o diâmetro da lata que você tem. Ele vai fazer todos os cálculos para você de como que você monta a sua antena de lata. Eu vou deixar uma tabela aqui para vocês com as principais dimensões. Eu tô com a minha antena de lata aqui. Vocês reparem que ela é uma antena bem grande, é uma lata grande. Porque o que acontece? Quanto menor a frequência, maior o diâmetro da lata. Então, frequências baixas como 700 MHz por 4G e 850 MHz por 3G exigem latas de diâmetro grande. Essa aqui tem 28 centímetros de diâmetro na boca. Se a frequência de operação aí perto de você foi de 2000, 2100 Hz, 2500 MHz, as latas são pequenas, é muito comum você conseguir usar lata de leite em pó. Se você pegar uma lata dessa aí de 13 centímetros de diâmetro, 12 centímetros, e colocar no aplicativo Catenator com uma frequência de 700 MHz, ele vai te mostrar que essa lata não é suficiente, você não consegue utilizar essa lata para fazer a sua antena. Então você tem que ter na cabeça que se você tiver com uma frequência baixa, você vai precisar de uma lata grande, e se você tiver com frequências mais altas, você vai utilizar latas menores. Inclusive nas frequências mais altas, as frequências de 2500 MHz, muitas pessoas usam lata daquela batata Pringles, que ela tem um diâmetro bem pequeno e é suficiente para você montar a sua antena. E como é que funciona essa antena? Como é que você monta ela? Depois que você faz todos os cálculos no aplicativo, você pega essa sua lata e faz um furo nela. Você tem que colocar um conector aqui em uma distância que é determinada pelo aplicativo. Então essa distância aqui do fundo da lata é determinada ali pelo aplicativo. E aqui dentro da lata vocês vão ver que tem um fio de cobre. Esse fio de cobre aqui também tem um comprimento certo. Você não pode cortar ele do tamanho que você quiser. Você tem que obedecer ali o tamanho que está sendo recomendado pelo aplicativo.
Para você colocar esse cabo aí dentro da lata, é bastante comum utilizar esse conector aqui. Então esse conector você consegue encontrar ele em lojas de antenas, em lojas especializadas em eletrônica, que é um conector de antena basicamente, e que do lado de cá você tem um pino em que você consegue soldar o seu fio de cobre. Então no meu caso aqui é exatamente esse conector que está instalado na lateral da lata aqui. Eu furei a lata e parafusei ele aqui na posição certa que o aplicativo tinha me mostrado, e aqui para dentro eu já tinha soldado o meu cabo de cobre. Então o conector que vocês vão usar para fazer isso aqui, para ficar com um bom acabamento, é um conector desse tipo aqui. Qualquer loja de antena vocês conseguem ele. Depois que você está instalado aqui, você vai ter um cabo de antena. Então basicamente aqui, ligando na minha lata aqui, é só colocar esse cabo de antena. E esse cabo aqui da antena, depois que está parafusado aqui na lata, está rosqueado na lata, você vai colocar ali no aparelho Elsys como uma antena externa. Só dando mais uma dica aqui, porque essas latas de diâmetro grande podem não ser muito fáceis de encontrar. Essa lata aqui é de tinta rodoviária. Basicamente, quando as empresas vão fazer pinturas de rodovias, aquelas faixas brancas e amarelas na rodovia, as latas são desse tipo. Então você consegue encontrar latas desses diâmetros maiores aí. Uma pergunta que é bem comum é com relação àquelas latas quadradas de tinta, aquelas latas de 18 litros. Você não pode usar essas latas quadradas. O funcionamento aí como uma antena de uma lata quadrada é bastante diferente. Então sempre procure latas redondas, independente do diâmetro que você estiver usando, se for diâmetro de 28 centímetros, 25, 20 centímetros, 15 centímetros, procure sempre latas redondas. Se você não conseguir encontrar exatamente o diâmetro que você precisa, um diâmetro aproximado também não tem problema. Então você pode pegar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, só jogar no aplicativo lá, que ele vai te mostrar a faixa de operação. Então a frequência que você está pegando tem que estar dentro daquela faixa de operação. Um outro problema que eu tive aqui também é que essa lata é curta. Pelo aplicativo essa lata tinha que ter mais ou menos 50 ou 60 centímetros. E ela tem 30 centímetros de altura. Então ela não ficou com um comprimento ideal. Mas eu fiz os testes aqui com ela e ela conseguiu aí dar um ganho de sinal bem bom, bem interessante. Eu não consegui tirar a tinta de dentro da lata, não tinha nenhum removedor de tinta aqui. Algumas pessoas falam que melhora a qualidade do sinal se realmente você tirar toda a tinta, e outras falam que não tem diferença, que é basicamente o sinal aí de internet, o sinal de rádio. Ele, digamos assim, ele ignora essa tinta. O importante realmente é ter o metal em volta dela. Se você não quiser fazer sua própria antena, você pode comprar uma antena própria. Então aqui atrás de mim que está instalado é uma antena do estilo espinha de peixe, que é chamada. Então basicamente essas antenas aí você tem que comprar ela na frequência certa. Então é muito importante você pegar aí na sua propriedade, ir com o seu celular e ver qual que é a frequência, qual que é a banda de operação que você está. Depois que você descobriu a banda de operação, você pode comprar uma antena dessa espinha de peixe. E o ganho de sinal que ela dá é bem bom também. A diferença é que uma antena de lata você consegue fazer ela aí praticamente de graça, e uma antena dessa aqui você tem que comprar. No caso, eu estou utilizando uma antena espinha de peixe aqui porque eu já tinha uma antena dessa em casa, e eu realmente resolvi só aproveitar ela. Mas o funcionamento com a antena de lata foi muito bom. E vocês vão ver que muita gente faz combinação de antenas. Então é muito comum, independente de você pegar uma antena de lata, então uma antena ou uma antena espinha de peixe, você colocar uma outra antena atrás dela. No caso aqui eu estou utilizando uma antena de televisão digital, porque se você colocar essa antena atrás da sua antena principal, então seja a sua antena de lata ou sua espinha de peixe, ela tende a dar um ganho maior de sinal. E eu também já vi pessoas colocando antenas parabólicas aqui atrás. Então ao invés de usar uma antena dessa de televisão digital, utilizando uma antena parabólica, você pode colocar também na frente da parabólica ou uma espinha de peixe dessa, ou uma antena de lata. E eu já vi pessoas também colocando o próprio aparelho, o próprio Elsys, na frente ali, na ponta da antena, onde costuma ficar aquele aparelhinho da antena. Você tira aquele aparelhinho e coloca o próprio aparelho, o próprio Elsys ali na frente da antena. Tem várias pessoas que relataram que tiveram ganhos, tiveram boas conexões fazendo dessa forma. Então só resumindo essa parte para vocês, vocês podem usar uma antena de lata, que vocês mesmos podem fabricar ela de uma forma bem barata. O importante é descobrir a frequência de operação aí de onde você está. Você pode também comprar uma antena espinha de peixe e fazer uma combinação dessas duas antenas aí, com uma antena de TV digital ou com uma antena de televisão parabólica. Agora eu quero mostrar para vocês então como é que foi o passo a passo da minha instalação aqui, para vocês poderem seguir aí, ter um rumo para vocês começarem a pensar em fazer essa instalação para vocês. Eu testei, lógico, esse aparelho perto da casa, então eu fiquei ao redor da casa tentando instalar em um local bem próximo, mas eu não consegui pegar sinal. Em algum ponto deu um sinalzinho muito fraco, eu não consegui nem fazer teste de velocidade. Então eu já abandonei essa ideia de tentar colocar ele perto da casa e realmente aí tentei instalar ele para longe. Então pessoal, basicamente o que eu fiz? Eu
como eu disse no começo, eu peguei no Google Earth, eu marquei a casa, peguei onde que fica a casa e tracei mais ou menos aí uma distância de 100 metros em torno da casa. E fiquei andando com o celular realmente na mão, olhando o sinal da operadora. Então aí em cima eu estava com dois chips, estava com o chip da Claro e um chip da Vivo. O chip da Claro está na esquerda, o chip da Vivo está na direita. E fiquei andando até encontrar sinal. Só que à medida que eu comecei a subir um morro, vocês reparem aí que começou a pegar um sinal. Esse H+, é um sinal de 3,5G, que já é um sinal que já dá uma conexão bem interessante, já dá uma conexão bem boa de internet. Então eu reparei que nessa região que eu passei aqui, ele estava dando um sinal bom, mas eu andei em toda a região aqui, em toda a área em volta da casa para ver realmente onde que eu conseguia o melhor sinal. E eu achava que eu ia conseguir o melhor sinal numa região que estava mais aberta, numa região aí sem muita vegetação, mas não foi o caso. De uma forma engraçada até, o local que me deu o melhor sinal foi justamente um local no meio das árvores. Então, vocês não pensem muito só em local aberto, em local que parece óbvio que vai ter um melhor sinal, porque no meu caso aqui, eu tô num local bem fechado de mata aqui, não sei se dá para vocês verem. Estou andando aqui no meio do mato e aqui foi o local que deu o melhor sinal. Quando eu encontrei o melhor sinal, eu abri o aplicativo aí, o NetworkCell Info, para ver qual que era a frequência de operação. E é interessante que apesar o celular, o operador aqui em cima não aparecia o 4G, no NetworkCell Info mostrou esse sinal de 4G e o Elsys conseguiu captar esse sinal com uma qualidade bem interessante. Quando eu instalei ele aqui, comecei a fazer os primeiros testes com ele, a qualidade do sinal aqui foi boa. E eu estou conectado no 4G. Você pode configurar o aparelho para conectar no 3G, no 4G, depois que o aparelho está instalado, está conectado a um roteador, a um computador, você consegue acessar um aplicativo, você consegue acessar a página para conectar, para fazer as configurações do aparelho, do Elsys, e eu deixei ele pedir para ele conectar só no 4G para ver. E a conexão está muito estável, a conexão ficou muito boa conectando em 4G. Então é interessante que mesmo o celular não mostrando que tinha essa conexão 4G aqui a princípio, o NetworkCell Info mostrou que tinha e o Elsys conseguiu captar ela. E depois que eu peguei aqui, que eu identifiquei onde que estava o meu melhor sinal, que eu vi realmente que tinha a operação de 3,5G e de 4G, eu resolvi fazer a antena para o 4G. Então eu vi que ela tinha um sinal de 700 MHz, joguei no Catenator e fiz os cálculos para desenvolver a minha antena de lata. Então ela é uma antena que ficou com 28 centímetros de diâmetro, como eu mostrei para vocês, fiz toda a instalação dela e fiz vários testes. Então eu coloquei só o Elsys para fazer o teste de velocidade de download, coloquei a antena espinha de peixe para testar a velocidade de download, coloquei a antena de lata e coloquei aí a antena de televisão digital junto com a espinha de peixe. Foi o que me deu a melhor velocidade de download. E só para mostrar para vocês aqui, então eu voltei aqui perto da instalação. Então o aparelho está ali, ele está ali em cima, o banquinho que eu estava sentado gravando para vocês. Reparem que o cabo de rede por enquanto ainda está solto aqui no chão. O cabo de rede está com 90 metros até chegar à casa, mas eu vou postear ele, a gente vai erguer esse cabo e ficar caído no chão, porque esse cabo, se ficar caído no chão, pode animal pisar ou algum animal enroscar nele, puxar e arrebentar o cabo. Então é melhor que esse cabo fique aéreo. Então só chegando aqui na instalação de novo para mostrar para vocês qual foi a nossa opção para fazer a instalação. Então basicamente a gente cravou um mourão aqui no chão, onde que a gente prendeu a antena aí da televisão digital e na frente aqui da antena da TV digital, a gente prendeu na própria estrutura dela, que você deve utilizar a estrutura dela, a antena espinha de peixe. Aqui dentro, se vocês forem acompanhando o cabo, vocês vão chegar no Elsys. Apesar desse aparelho aqui ser um aparelho que é dito, que foi projetado aí, que foi feito para ficar exposto ao tempo, a gente preferiu colocar ele dentro dessa lata. É um balde, na verdade, parece ser um balde de comida para cachorro. A gente vai pintar isso aqui tudo ainda, a instalação a gente terminou agora há pouco, estou um pouco ofegante porque eu estava subindo o morro aqui, mas a gente preferiu proteger ele, porque chuva, geada, vento, mesmo ele falando que aguenta tomar sol, aguenta tudo, a gente preferiu deixar ele bem protegido. Agora eu quero mostrar para vocês o comparativo de velocidade de download. Então eu vou fazer só o Elsys, sem nenhuma antena conectada nele, só com a própria antena interna dele. Eu vou colocar a espinha de peixe sem a antena aqui da televisão digital conectada nela. Vou colocar aqui a minha antena de lata, que está aqui no chão. E por fim eu quero mostrar para vocês o que ficou realmente instalado aqui, que é a antena de TV digital com a espinha de peixe na frente. Agora, apesar da antena estar aqui, ele está só com a antena interna, eu vou mostrar para vocês a velocidade de download.
Então vocês viram aí, já é uma conexão muito boa, já dá para você assistir vídeo, dá para fazer praticamente tudo nela. Mas como eu estava querendo melhorar, estava aqui querendo estudar, também fazer os testes com esse aparelho, eu resolvi fazer então as outras conexões que eu vou mostrar para vocês agora. Eu estou voltando para o aparelho aqui e vamos fazer o teste só com a antena de lata. Só para mostrar para vocês, então eu estou com a antena de lata conectada aqui, foi a melhor posição que eu consegui encontrar para ela, e eu fico mexendo nela, olhando no próprio aparelho. O aparelho mostra a qualidade do sinal para a gente. No manual diz que qualquer sinal acima de 60 já é um sinal que você dá para aproveitar bem a internet. Deixa eu mostrar para vocês quanto que a antena de lata aqui está dando. Então ali embaixo vocês viram a frequência, o sinal 67, o N ali seria a qualidade do sinal, LTE mostra que está pegando o 4G, então o sinal da Vivo de 700 MHz, com uma qualidade agora caiu um pouquinho para 63. Esse sinal fica oscilando, mas dá para perceber aí como é que funciona. Eu vou voltar agora para perto do roteador lá para a gente fazer um teste para ver a velocidade que está baixando com a antena de lata. Então pessoal, cheguei um pouco mais perto do roteador aqui. O Elcio está só com a antena de lata. Vamos fazer um teste de velocidade para ver quanto que ele está pegando. Então, dá uma olhada aqui primeiro no ping. O ping caiu bastante. A velocidade aí, ó, chegou a 9, deu um pico de 10 ali, caiu um pouquinho agora, está estabilizando por volta de 8. Bom pessoal, estou voltando aqui para o aparelho, vocês viram que deu uma melhorada no sinal, chegou a dar uns picos de 10 MB por segundo, só que não ficou um sinal muito estável, mas é uma melhoria. Se você tiver aí a opção de colocar a antena de lata, pode ser que você consiga uma conexão melhor. Eu vou fazer o teste agora só com a espinha de peixe. Fiz uma gambiarrinha aqui para colocar só a antena de espinha de peixe, ela está fora da antena da TV digital agora, e eu vou descer lá no roteador para ver a velocidade. Bom pessoal, então vamos lá testar a velocidade aqui do Elcio conectado só na antena espinha de peixe. Cliquei em iniciar aqui, vamos dar uma olhada, o ping ficou baixo também, como tinha dado antes. Aí ó, a gente está vendo os picos aí, ele está conseguindo manter. Manteve aí. Então a gente conseguiu ver ele que deu um pico aí para cima de 10, segurou um tempo bom, agora está bem estável, em torno de 9 MB por segundo. Então beleza, estou eu aqui subindo o morro de novo. Vamos fazer um último teste de conexão, que é colocar aí a antena espinha de peixe junto com a antena de TV digital. Bom, então o teste final aqui, voltei a antena de espinha de peixe na antena de TV digital. Vamos dar uma olhada na velocidade, estou descendo lá para o roteador para a gente testar. Pessoal, então eu estou dentro da casa aqui, terminei a instalação lá, ficou na espinha de peixe com a antena da TV digital mesmo. Eu vou filmar a tela do computador aqui para vocês verem como é que está a conexão. Então aqui eu estou no site Speed Test, estou conectado no Wi-Fi no computador, não está cabeado, está no Wi-Fi. Vamos ver qual que é a velocidade que está dando aqui. Ping 36, conexão aí 8, 9, 10, 11, ó, a maior velocidade que a gente conseguiu aqui até agora, 13 megas. Então, para um lugar que estava sem internet nenhum, realmente uma velocidade muito interessante. Deixei o YouTube aberto aqui, vamos abrir um vídeo aqui. Tá, saiu o trailer do novo Matrix, já vi que já está carregando aqui embaixo. Vamos dar uma olhada nesse trailer aqui. Vamos ver a qualidade de imagem que está. Ele está na qualidade... Vamos colocar no Full HD aqui para ver. Vou colocar no HD para a gente dar uma olhada se ele consegue carregar. Então, basicamente o trailer rolando em HD. Pessoal, só para a gente encerrar esse vídeo, vocês viram como essa alternativa é uma alternativa boa, é uma alternativa interessante. Então, para quem aí está num local mais isolado, que não consegue acesso à internet via fibra, não consegue ter acesso à internet via rádio, essa opção de usar a internet celular, um aparelho como esse que eu mostrei para vocês, é muito viável. A conexão aqui para um local que não tinha internet nenhuma ficou uma conexão muito boa, na minha opinião, rodando aí YouTube, eu testei Netflix, testei Amazon Video aqui, tudo rodando liso, sem problema. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui no YouTube. E é isso, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!